Olá, essa é mais uma aula do curso de Termodinâmica 2, aqui do canal UTermo, e hoje na aula de número 11, nós vamos ver quais são as relações termodinâmicas do coeficiente de atividade. Lembre-se que nas aulas anteriores, nós já falávamos do coeficiente de atividade como uma medida do desvio em relação à solução ideal. Hoje, nós vamos ver como os coeficientes de atividade de espécies distintas se relacionam na mistura por meio da relação de Gibbs-Durren. Por isso, vamos aos objetivos da aula de hoje. Então, nesta aula, nós vamos aplicar a equação de Gibbs-Durren para relacionar os coeficientes de atividade das espécies em solução e também vamos aprender a converter o coeficiente de atividade na base de Lewis-Randall para Henry e vice-versa. Então, vamos começar a nossa aula relembrando a equação de Gibbs-Durren, que aparece agora na sua tela. Veja que essa equação ela surgiu na aula de número 4 e ela era responsável por conectar as propriedades parciais molares das espécies em solução. Lembre-se que a relação de Gibbs-Durren mostra que se nós tivermos um gráfico em função da fração molar da espécie A e a propriedade parcial molar de A aumentar em relação a essa concentração, consequentemente, a propriedade parcial molar da espécie B tenderá a diminuir. Nós vimos que essa equação de Gibbs-Durren, ela conecta, assim como uma corrente, as propriedades parciais molares, fazendo com que elas não possam variar independentemente. Uma necessita da outra, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma passa pelo máximo, a outra passa pelo mínimo. Bem, o objetivo da aula de hoje é tentar modificar a equação de Gibbs-Durren para que nós possamos identificar o comportamento dos coeficientes de atividade das espécies em solução. Então, o nosso objetivo é partir dessa equação e criar uma relação para os gamas das espécies em solução. Nós vamos começar considerando um sistema a temperatura e pressão constantes. E nós vamos começar a nossa dedução considerando a equação de Gibbs-Durren, na qual a propriedade parcial molar vai ser a energia de Gibbs parcial molar. Por isso, como você vê na sua tela, somatório de Ni dGi parcial molar tem que ser igual a zero. Mas lembre-se que a energia de Gibbs parcial molar ela é sinônimo de uma outra propriedade, no caso, o potencial químico. Então, nós podemos reescrever a equação de número 1 da seguinte maneira. Somatório de Ni d mi de I tem que ser igual a zero. E agora o que nós vamos fazer é aplicar nessa equação a definição de fugacidade desenvolvida por Lewis. Então, nós temos Ni d de mi de I, e aonde a gente tem o mi, que é o potencial químico, nós vamos reescrever por RT ln da fugacidade de I em uma mistura. Veja que essa equação continua sendo a equação de Gibbs-Durren e nós podemos ainda modificá-la. Veja que esse RT, que aparece aqui dentro dos parênteses, ele é uma constante. Então, ele pode ser transferido para fora do somatório da seguinte maneira. Então, eu tenho RT, somatório de Ni dln da fugacidade, tem que ser igual a zero. Agora, nós vamos plugar a essa equação de número 2 a relação que nós vimos para o coeficiente de atividade. Então, nós já tínhamos identificado que o coeficiente de atividade é uma razão entre a fugacidade da espécie I na mistura em relação à fração molar dessa espécie vezes a fugacidade de I de referência. Lembrando que essa fugacidade de I de referência que aparece na equação de número 3, ela pode ser o F da fugacidade do composto puro, na base de Lewis-Randall, ou o H, que é a constante de Henry. Bem, substituindo a equação 3 em 2, nós vamos ter a equação escrita desta maneira. Agora é importante você perceber que dentro do Ln, como aparece aqui, a gente tem uma multiplicação de 3 informações. Nós temos gama, x de I e fugacidade de I de referência. Então, nós vamos usar a propriedade do logaritmo, sabendo que a multiplicação que ocorre dentro do logaritmo
é igual à soma do logaritmo de cada um desses fatores. Então veja, a equação de número 4 ela pode ser aberta em 3 fatores, da seguinte maneira: RT somatório de NI dln de gama, mais RT somatório de NI dln da fração molar da espécie, e RT NI dln da fugacidade de referência, e essa soma tem que ser igual a zero. Lembrando que esse f de zero corresponde a Lewis-Randall ou a Henry. Então agora nós vamos analisar alguns termos dessa equação de número 4. Começando pelo termo do meio, o termo intermediário. Então inicialmente veja que não aparece o RT nesse termo, porque se você olhar a equação de número 4, ela é uma soma de 3 fatores que dão zero. Então eu posso, antes de fazer esse passo, dividir toda a equação por RT e os termos de RT serão cancelados. Nesse caso, nós vamos começar com o somatório de NI dln de xi e nós vamos substituir o número de mols da espécie I pela multiplicação do número de mols totais vezes a fração de xi. Tá? Bem, agora o que nós vamos fazer é relembrar uma propriedade do cálculo. Lembre-se que derivada de ln de xi pode ser reescrita como a derivada de xi dividido por xi. E nesse caso aqui, esses dois valores das frações molares, eles são cancelados. Uma vez visto isso, nós chegamos à equação modificada como somatório de n, o número de mols totais, vezes a derivada da fração molar da espécie I. Fração molar é um número, ele vai ser uma constante na solução. Então, a derivada de uma constante, nesse caso, é zero. Portanto, esse termo de número 2, ele é igual a zero. Uma outra coisa que nós podemos observar é com relação ao terceiro termo da equação de número 4. Nesse caso, se nós fizermos um procedimento semelhante, nós teremos a derivada do ln da fugacidade do composto I de referência. E essa fugacidade também é uma constante. Então, este termo de número 3 também ele é retirado da equação, sobrando apenas o seguinte termo. Então, a gente tem somatório de xi dln de gama I igual a zero. Essa equação que aparece na sua tela é a equação de Gibbs-Durham, agora escrita para os coeficientes de atividade das espécies I em solução. Então, veja que ela tem um formato muito parecido com aquela para as propriedades parciais molares, e é ela quem vai reger o comportamento dos coeficientes de atividade das espécies em solução. Então, agora nós faremos um exercício para entender o comportamento do coeficiente de atividade em função da fração molar de uma das espécies em solução. O exercício diz o seguinte: considere uma mistura líquida binária composta pelas espécies A e B. O coeficiente de atividade baseado na regra de Lewis-Randall para a espécie A em função da fração molar é apresentado na figura a seguir. Nesse mesmo gráfico, plote o coeficiente de atividade da espécie B. Letra A, usando a regra de Lewis-Randall, e letra B, usando a lei de Henry como referência. Bem, vamos à resolução desse exercício. Veja que o enunciado nos conta a respeito do formato do ln de gama da espécie A. Então, se você observar nesse gráfico aqui, o eixo x é a fração molar da espécie A e o eixo y é o ln de gama de I, podendo ser da espécie A ou da espécie B. A curva que aparece na sua tela é a curva dada pelo exercício, o ln de gama de A. Uma informação do enunciado diz respeito a que base está sendo usada para a consideração da solução ideal para a espécie A. Nesse caso, a gente está vendo que é a referência de Lewis-Randall. Então, é importante você relembrar quando a solução se comporta como uma solução ideal na base de Lewis-Randall. A gente sabe que isso acontece quando a fração do composto A tende a 1, e aí a gente vai ter essa solução como ideal, ou seja, o gama de A vai tender a 1.
Aqui é importante você observar nesse gráfico que nós não temos a informação de gama, e sim ln de gama. Então, se eu aplicar o ln de gama aqui nesta equação, ou seja, na condição onde eu estou chegando ao solvente, quando eu estou observando só a interações, então ln de gama, você sabe que ln de 1 é 0. Então, observe onde está essa informação no gráfico. Aqui você tem a composição da espécie 1 tendendo a 1, e aí você vê essa curva chegando a esse valor aqui. Então, é nesta região onde a gente vai encontrar a espécie A agindo como uma solução ideal. O que ele pede no enunciado? Nós vamos agora tentar refazer a curva para a espécie B, usando também a referência de Lewis-Randall. Bem, se nós formos utilizar a referência de Lewis-Randall, o B também deve ser o solvente naquela solução. Então, a gente teria que a fração molar de B na solução deveria estar chegando a 1, e aí a gente observaria o gama de B sendo 1, ou seja, ele está se tornando um solvente ideal, uma condição de solução ideal. Nesse caso aqui, as interações que estariam surgindo na mistura seriam só interações do tipo BB. Mais uma vez, nós não temos a informação de gama no gráfico, e sim o ln. Então, ln de gama de B, nesse caso, ele deveria estar tendendo a 0. Aqui, muito cuidado, porque os alunos geralmente têm dificuldade de observar isso no gráfico. Então, veja como é bastante simples. O gráfico aqui é função de x de A. Então, onde está a informação de x de B? Está no contrário. Onde eu tenho x de A tendendo a 1, eu tenho, nesse caso, x de B como sendo 0. E aqui, onde eu tenho x de A tendendo a 0, eu vou ter x de B tendendo a 1. Então, a informação mostra que a gente tem um ponto de partida. Eu preciso encontrar onde está o ln de gama de B tendendo a 0 e a informação de x de B tendendo a 1. Então, veja que essa combinação aqui, ela está justamente no ponto da origem. Então, a gente sabe que o gráfico do ln de gama de B vai iniciar na origem. Mas e como eu construiria esta curva? Bem, aí é importante você lembrar qual é a relação entre o ln de gama de A e o ln de gama de B. E a gente já viu nessa aula que quem rege essa cooperação entre os coeficientes de atividade das espécies em solução é a equação de Gibbs-Duhem. Então, veja que aparece agora na sua tela a equação de Gibbs-Duhem aberta para as duas substâncias. Então, perceba que a equação de Gibbs-Duhem possui 4 termos, que estão sendo multiplicados 2 a 2. Então, eu tenho x de A multiplicando esta derivada e 1 menos x de A multiplicando esta derivada. O que você tem que perceber aqui é que esses dois termos que estão sendo multiplicados e posteriormente somados, eles precisam resultar em 0. Então, vamos analisar o sinal de cada um desses termos para que a gente possa chegar a uma soma que resulte em 0. Quando que nós somamos dois números e eles são 0? Possivelmente quando esses dois números são iguais, mas de sinais contrários. Vamos analisar os termos que têm sinais positivos. Bem, fração sempre vai ter um sinal positivo. Então, aqui eu tenho um número positivo, aqui eu também sempre terei um número positivo. Derivada, como aparece aqui, é a inclinação da curva. Então, aqui eu tenho derivada de ln de gama de A em relação a x de A. Se você olhar aqui, essa equação, em todos os momentos, para essa curva, a gente tem uma derivada negativa. Então, isso significa que esse termo aqui é um termo negativo. Por conseguinte,
a gente observa que para essa equação dar um número nulo, ou seja, para essa equação dar o resultado como zero, indubitavelmente o termo da derivada de ln de gama de b deve ser um número positivo, né? Então, o que essa equação de Gibbs-Durren está nos contando é que nós vamos ter o ponto na origem e aí nós teremos que fazer essa função do ln de gama de b sempre ascendente em relação à fração molar do composto A. Nesse gráfico, você já observa a construção dessa curva do ln de gama de b, então ela está aqui, ok? Perceba que ela está aumentando em relação à composição e sempre ela terá uma inclinação positiva. Aqui nós estamos fazendo esse exercício de maneira conceitual para que você entenda a relação entre o ln de gama de A e o ln de gama de B. Então, a gente pode ver que o ln de gama de A e de B funcionam muito semelhantemente ao que nós vimos para as propriedades parciais molares lá na aula de número 4. Continuando o exercício, agora nós gostaríamos de saber como escrever essa linha do ln de gama de B, mas agora na base de Henry. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que se eu estou falando da referência de Henry, é porque a espécie B vai se tornar um soluto na minha mistura. Então, ele vai se tornar um soluto e essa é a condição necessária para que nós tenhamos o gama de B tendendo a 1. Então, reescrevendo em termos matemáticos, na base de Henry, o x de B vai tender a 0 e a solução vai se tornar ideal, ou seja, o gama de B vai se tornar 1. Lembrando que neste gráfico nós não temos gama de B, então a gente precisa aplicar o ln, e aí eu tenho ln de gama de B tendendo a 0. Bem, mais um detalhe, nós não temos no gráfico a informação de x de B, quem está ali é x de A. Então, se o x de B tende a 0, é porque o x de A, que é a informação do gráfico, está tendendo igual a 1. Então, esses são os dois pontos que eu vou encontrar no gráfico, e você pode observar que eles estão aqui, ó, nessa condição. Então, o primeiro ponto na minha curva seria essa. Vamos novamente analisar os sinais da equação de Gibbs-Durren. Então, aqui, ó, fração molar de A sempre vai ser um número positivo. Este termo de fração, que é a fração molar de B, também é um número positivo. E a equação que nos é dada no enunciado, que é esta, tem uma derivada negativa. Então, se isso acontece, mais uma vez, nós devemos respeitar que o ln de gama de B vai ter que ter uma inclinação positiva em relação à fração molar do composto A. E aí você deve estar se perguntando, mas como que eu vou manter o formato do ln de gama de B sendo positivo? Bem, a nossa única alternativa seria essa curva ir para baixo de 0. Então, a gente teria uma resposta mais ou menos assim. Veja que aqui a gente tem a curva do ln de gama de B na base agora de Henry. À medida que a gente está se aproximando de x de A tendendo a 1, eu tenho meu x de B indo para 0 e a condição dela como sendo ideal. Bem, o mais interessante que eu quero mostrar na conclusão desta aula é refazer a linha do ln de gama de B na base de Lewis-Randall. Então, essa curva já aparece para você na sua tela. E o mais interessante é que elas terão sempre a mesma inclinação. Se elas têm a mesma inclinação, passar de uma base para outra é muito simples. É só você desenhar uma linha paralela àquela que você está considerando. Então, aqui a gente tinha inicialmente a base de Lewis-Randall. Veja que essa linha vermelha, que é a base de Henry, é uma linha que vai ter as mesmas inclinações dessa curva ao longo da fração molar do composto A. E aí, eu deixo um desafio para você. Será que você conseguiria reescrever
o ln de gama de A, que aqui está como Lewis-Randall, agora na base de Henry, se você consegue, deixa nos comentários aqui dizendo eu consegui, tá? Bem, era o que eu tinha para falar para você na aula de hoje. Espero que você tenha entendido a relação de Gibbs-Duhem para os coeficientes de atividade das espécies em solução e também tenha entendido como fazer a troca de base para a solução ideal, variando aí de Lewis-Randall para Henry. Se você ficou com alguma dúvida em relação à explicação desta aula, pode deixar aqui nos comentários que a equipe do U-Thermo vai te ajudar. Se você é novo no canal, não esquece de clicar no botão inscrever-se e se você é a nossa audiência fiel, dá um joinha aí que isso fortalece muito a nossa produção de vídeos. Muito obrigado e até a próxima aula.